Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quarta-feira, e a gente está aqui para meditar um pouquinho da palavra de Deus, né? E hoje, vamos ver o que é que Jesus trouxe para a nossa meditação de hoje, né? Eu confesso que eu ainda não dei uma olhada. Vou ler aqui com vocês agora, né? E agora é que eu vou lendo e entendendo mais ou menos o que ele quer para nós, né? O que é que ele quer hoje para a nossa vida, para que a gente possa mudar, né? Algo de errado que esteja incomodando ele, né? Na nossa vida. A gente vai ler agora. Então, pessoal, vamos lá. E hoje o evangelho está em Lucas, no livro de Lucas, no capítulo 7, aqui, capítulo 7, no versículo do 31 ao 35. Eu acredito que é por aqui. 31 ao 35, bora lá. 31 ao 35, aqui, né? Vamos ver o que temos para hoje, né? Os filhos da sabedoria. Com quem eu vou comparar os homens desta geração? Com quem se parecem eles? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta e vocês não dançaram? Cantamos músicas tristes e vocês não choraram? Pois veio João Batista, que não comia nem bebia, e vocês disseram: ele tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem: ele é um comilão e um beberrão, amigo dos cobradores de impostos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós. Então, pessoal, hoje, pelo que deu para a gente entender da palavra, as pessoas que não entenderam logo de cara, não entenderam, lê uma vez, lê duas, lê três, com calma, que dá para você entender um pouquinho, dá para você abrir a sua mente. Você não pode ler só uma vez, principalmente se você não tem ainda aquela intimidade com a palavra de Deus, né? Que você, quando a gente tem uma intimidade, é quando a gente já leu várias vezes as passagens, né? Aí você tem que ler a primeira com calma. Aí você não vai entender. É como um livro, né? A gente pega um livro para ler, a gente lê 2, 3 vezes aquele livro para que a gente possa entender realmente, para que a gente possa viver realmente aquela história que está sendo contada naquele livro. A primeira vez que você lê com muita fúria, né? Com aquela vontade de terminar logo para ver o final da história e tal. Então você não presta atenção em detalhes. A mesma coisa é a palavra de Deus. Quando você for ler, principalmente quando ela é um pouco complicada, né? Você tem que ler 1, 2, 3 vezes. E aqui, logo de cara, a gente já vê o que acontecia na geração lá de Jesus. Naquela geração de Jesus, porque Jesus já estava abominando aquilo ali, né? Aí ele diz, né? O que pensar dessa geração? O que achar dessa geração? Né? E aí eu me perguntava quando eu estava lendo aqui, o que será que ele está achando da nossa geração de hoje? Né? Da nossa geração. Porque, pessoal, tá complicada a coisa, né? Eu nasci em 1975, sou de 75. Então eu acho que eu vivi eu tive uma infância assim com muitas coisas boas. Eu desfrutei de muita coisa boa. Eu brinquei, eu fui uma criança que brinquei,
Sabe? Quando você brinca de corda, você brinca de bola, você brinca de tudo. Você brinca na areia, você brinca de fazer comidinha de panelinha. Eu brinquei. Olhando para a geração das minhas filhas, elas ainda brincaram de boneca. Ainda brincaram de boneca, de brinquedo, chegaram a ter isso aí. Mas da adolescência para frente, elas já perderam. Por quê? Veio celular e veio internet e a gente vê que as pessoas elas se perderam a partir daí. Né? Nada mais funciona como a geração da gente, por exemplo. Nada mais funciona como na geração de Jesus, quando ele fala aqui. Né? A quem comparar essa geração? Ele fala abominando, ele fala triste com aquela geração, mesmo porque aquelas pessoas já chamavam ele de bebarrão, comilão, né? Ninguém acreditava. E aí eu pensava, eu pensando aqui, já pensou Jesus chegando e olhando para esse mundo e dizendo, eu vou comparar vocês aqui. Eu preciso comparar vocês a algo bom para que eu possa levar vocês para o reino do céu, para que eu possa levar vocês para a vida eterna. Então eu preciso achar nessa geração aqui, da vinda do Senhor, vamos supor que hoje fosse a vinda do Senhor, né? E a gente estivesse vivendo essa geração podre que a gente vive, né? O que seria? O que seria de nós? O fogo do inferno, né? O fogo do inferno está aberto nos esperando. Porque pense numa bagaceira. Pense numa tristeza de geração essa de hoje. Pense em umas pessoas que não se respeitam, né? A gente lembrando, a gente vê quanta coisa boa a gente viveu, né? Nas escolas, quando a gente estudava. Quando a gente estudava, a gente tinha trabalhos que a gente fazia manual, trabalhos que a gente apresentava em sala de aula, trabalhos, biblioteca que a gente ia, né? Para ter assim uma hora de leitura, fazer trabalho na biblioteca, por exemplo, né? Hoje em dia nos tiraram tudo com a internet. Tiraram tudo das crianças, tiraram tudo dos adolescentes, das pessoas que estudam, porque hoje tudo é virtual, tudo é pela internet, né? E, infelizmente, assim como ela é um caminho para o bem, ela se torna mais um caminho para o mal do que para o bem. As coisas, você para navegar nessa geração aí de internet, de mundo virtual, você tem que ter muito discernimento. Você tem que saber aonde você está pisando. Você tem que saber o que você quer viver realmente. Porque a internet, ela te oferece tudo que não presta, né? Ah, mas não vamos generalizar. Realmente, não vamos generalizar. Porque com a internet a gente pode chegar longe, né? Eu estou aqui falando com vocês a palavra de Deus, que é uma coisa maravilhosa. E isso aqui alcança o mundo. Alcança o mundo. Então, o vídeo da gente passa no mundo. A gente transmite coisa boa. Mas, infelizmente, é uma geração que se perdeu, né? É uma geração que se perdeu. É casamento sendo destruído, né? É traições sendo feitas dentro de casa, através de câmera, né? Através de câmera. Se trai dentro da própria casa, dentro do próprio lar. Né? Sem falar na pornografia que você encontra dentro da internet, né? Como Jesus não está com a nossa geração, que não é a nossa geração, porque a nossa geração ela já está passando,
né? A gente veio de um outro tempo que existia, sim. Sempre existiu coisas ruins, mas não tanto quanto agora depois da internet. Então hoje, com essa palavra de Deus, a gente pode meditar da seguinte forma: o que eu quero para a minha vida, para a minha geração, o que eu quero para os meus filhos, o que eu quero para os meus netos, o que eu almejo para os meus filhos e o que eu almejo para os meus netos, né? O que eu estou colocando dentro da minha casa, através das novelas, através das internet, né? O que eu permito que meu filho assista, o que eu permito que os meus netos assistam, né? O que eu contribuo para que eles sejam pessoas boas, que eles sejam pessoas que agradem o coração de Deus. Até onde eu estou contribuindo com isso, né? Você pode pensar da seguinte forma: não tem jeito. Aí, o que eu posso extrair desse evangelho é isso. Eu meditar no que eu estou colocando dentro da minha casa, né? Hoje eu sou avó, né? Uma avó muito nova ainda, mas eu sou avó, né? Eu poderia pensar de uma seguinte forma: bom, a minha fase com as minhas filhas já passaram, né? Então hoje eu posso detonar, né? Hoje eu posso colocar todo tipo de música na minha casa. Hoje eu posso permitir que as minhas filhas coloquem todo tipo de música na minha casa, né? Só que não é bem assim. Não é porque elas vivem essa geração que eu permito que ela faça o que elas querem aqui. Claro que elas acompanham o ritmo da juventude, né? Claro. Mas aqui dentro da minha casa não é do jeito que elas querem. Eu sempre falo para elas: vocês fazem o rendezvous do mundo na casa de vocês. Quem quiser ter uma certa liberdade para fazer o que quer, arrume a trouxa, vá se manter financeiramente, né? E se responsabilizar pela sua vida, e lá você faz tudo o que você quer. Dentro da minha casa você não faz, né? E agora, principalmente, porque agora eu já tenho neto, né? Então é uma geração que tá, outra geração que está chegando, e chegou exatamente num meio diabólico, que é tudo isso que está acontecendo, né? São pessoas que não se respeitam, são mulheres que não se dão valor, né? Mulheres que perderam totalmente o valor. Mulheres que vê certas pessoas fazerem letras de música podre, que rebaixam ela até onde não tem mais o que rebaixar. E elas estão ali, sendo fã, estão ali, indo abaixadinha até lá no chão, né? Bota a bunda pra lá, bota a bunda pra cá, né? Aí Jesus vem e pergunta: a quem eu comparo essa geração podre que eu tô vendo aqui? Quando ele vier, né? Eu fico imaginando ele, né? A quem eu vou comparar? A quê? Eu preciso levar os meus filhos, as minhas ovelhas comigo, mas eu não tô vendo um meio de levar eles comigo, infelizmente. Isso é uma aberração, isso é uma nojeira, isso é uma podridão. É isso que Jesus vai falar da geração de hoje, né? Da geração de hoje. Porque tá tudo virado de perna pro ar. E você pode me perguntar: e antigamente não existia as coisas erradas? Sim, existiam as coisas erradas. Mas não era tanto quanto hoje. Você não via tantas músicas horrorosas, tanta letra de música pornográfica.
coisas que se fazia em cima de uma cama. Antigamente, se fazia em cima de uma cama, né? É exposto hoje em músicas, né? É exposto em música. É uma pornografia, assim, aberta para todo mundo. E as mulheres, em especial, elas adoram isso, né? Elas adoram. Infelizmente, é a geração de hoje, né? É a geração. Então, a pergunta que não quer calar é essa. O que eu estou trazendo para dentro da minha casa? Como eu ajo dentro da minha casa? O que eu trago de bom para dentro da minha casa? Qual o tipo de novela que eu assisto? Qual o tipo de filme que eu coloco? Qual o tipo de música que eu escuto, né? Eu, quando tinha as duas moças em casa, uma já casou, já tem sua casa. Quando eu tinha as duas moças em casa, eu não podia escutar tudo o que eu queria, né? Porque elas estavam aqui e elas tiveram uma criação diferenciada. Só que depois que uma saiu, a outra ficou, né? Eu poderia pensar, não, agora eu tenho aqui uma moça com 19 anos, já não tem mais criança aqui, então agora a gente vai detonar. A gente vai colocar o que a gente quiser aqui dentro de casa. Eu vou aceitar o que ela trouxer da rua, eu vou aceitar, né? Eu vou aceitar porque, é de jovem, né? Eu já fui jovem, a gente foi jovem, mas jamais a gente passou por certo tipo de coisa que a gente vê hoje, sabe? Eram jovens sadios que saíam com seus namorados, né? Da festa não era para ir direto para motel. A gente vinha para casa. A gente até podia fazer coisinhas erradas, mas a gente vinha para casa, né? A gente vinha para casa. Eles respeitavam, tinham um limite de respeito, né? Não tinha essa coisa de ficar. Vamos ficar. Hoje, a geração de hoje fica com 3, 4, 5 caras ao mesmo tempo. Quando não é isso, fica com uma hora, dá uma volta na festa, já pega outro. É uma história de ficar mais nojenta do mundo. É um fica-fica. E acham que estão de boa, que estão, sabe, no auge. No auge. Estão sim, no auge do mundo, né? No auge do mundo. Porque se morrer hoje, a coisa fica feia. Vai se deparar com Jesus perguntando o que eu penso de você. Eu não acho algo de bom em você para que eu possa colocar você aqui do meu lado. Minha querida, meu querido, você está podre. Você está podre. Tudo em você, a sua alma, ela está podre. Né? E não foi por falta de aviso, porque da mesma forma que existe as pessoas para levar por mal, existe as pessoas para trazer por bem, né? Existem os profetas aí. Aí as pessoas dizem assim, não. A gente precisa se converter, precisa usar uma roupa lá embaixo, precisa se enrolar num lençol para deixar de viver? Claro que não. Lógico que não. A gente precisa ter caráter. Vergonha na cara. É isso que a gente precisa ter. Vergonha na cara. Olhar para nós, para o nosso corpo, principalmente as pessoas jovens dessa geração. Olhar para o nosso corpo e respeitar o que tem em cima dele. E não entregar na mão de gato, cachorro, periquito e papagaio. Que todo mundo pega, que todo mundo toca, que todo mundo alisa, que todo mundo usa. E depois que usa, descarta. Como prato descartável, copo descartável. Quando a gente tá numa festa, né?
Principalmente festa de aniversário, você não vê aquele montão de copo de prato descartável que a dona da festa vai descartando, vai jogando. É a geração de hoje. Né? É a geração de hoje. E se eu disser a você que a culpa é só do homem que vai lá e usa, não é. A culpa é das mulheres também. Porque eu conheço jovem que diz: eu tenho um filho de fulano, mas eu não quero casar com fulano, porque eu não amo fulano. A gente estava só curtindo e daí aconteceu o filho. Olha a merda, aconteceu de ter o filho, mas eu não quero casar com fulano. Muitas vezes o cara até quer sumir, né? Eu conheço pessoas que o cara quis assumir. Vamos arrumar uma casa, vamos morar, vamos tentar, né? Pensando que a criatura queria, mas não quis, né? Quis ser mãe solteira. E aí, minha gente? Aí Jesus vem nesse evangelho de hoje perguntar: eu vou comparar vocês a quê? Eu não estou achando nada que eu possa comparar. Então a gente tem que meditar sobre isso. A gente tem que ver qual o terreno que a gente está pisando. O que a gente está fazendo para ajudar essa geração e a geração dos nossos netos, né? Para quem vai chegar lá, para quem já tem. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer muita coisa, né? A gente pode evitar muita coisa, pelo menos dentro de casa. Claro que eles vão crescer, eles vão ter autonomia de viver a vida, mas com o ensinamento na cabeça. Não. Minha mãe me ensinou que é assim. Eu posso até me sentir tentada a fazer, mas eu não vou fazer. Né? Minha avó me ensinou assim, eu não vou fazer. É uma ajuda, de todo jeito é uma ajuda, né? Então a gente precisa meditar e ver como a gente está vivendo essa geração de mundo virtual, de internet, né? Como a gente está agindo na nossa vida, no nosso lar, com os nossos filhos, com os nossos netos, né? Não é porque o filho é grande, não é porque o filho casou, não é por isso, por aquilo, que não deixou de ser filho, não. Continua sendo filho. E a sua moral como mãe, como pai, tem que valer, sim. Até se na casa deles eles estão usando de coisas erradas para ensinar os filhos, nós como pai, como mãe, como avó, tem o direito de interferir? Sim. Tem o direito de interferir. Né? Porque essa autoridade é dada por Deus a nós que somos pais, somos avós principalmente, né? Que é ser mãe e pai 2 vezes. Então a gente tem que meditar. Você que é jovem, medite no que você anda fazendo. Se você prefere acompanhar a geração de hoje ou você prefere dar um voto de confiança a quem vai salvar a tua alma, né? Para os adultos também, né? Medita, como que você está vivendo a tua família, mostrando para a tua família o que é certo e o que é errado, né? É isso que Jesus vem falar, antes que ele chegue, porque quando chegar o dia, porque vai chegar o dia, quando chegar o dia ele vai dizer: eu vou comparar essa geração aqui, eu não tenho algo de bom para comparar, infelizmente, eu não vou poder comparar e nem levar para a vida eterna um lote de porco, né? Um lote de porco que usa o que não presta para sujar o que é santo, que é o corpo, que é a alma, né? Então é sobre isso que a palavra veio falar hoje. Amém? Uma boa tarde para vocês, um bom finalzinho de tarde e um cheiro no coração de todo mundo. Tchau!